Acredito que ainda não estamos ao vivo. Estamos online no Facebook. Iniciou? Ok. Muito bem, agora sim, estamos online no Facebook e nós queremos cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos. Acabamos de encerrar uma escola sabatina maravilhosa, onde nós estudamos aqui a palavra de Deus, uma lição muito boa, né? Todos aí participaram, quero agradecer ao quem organizou a escola bíblica, quem participou, quem leu, foi o irmão Marinho que dirigiu, os irmãos que comentaram, que participaram aí com seus comentários, e isso foi maravilhoso, enriqueceu aí o nosso estudo. Nesse momento nós iremos louvar a Deus, iremos fazer alguns louvores, nós estamos online, temos algumas limitações, já não tem... Os cantores já não são muito bons, né? Eu, por exemplo, eu engano um pouco aqui com o violão e a gente faz aí algum som, alguma coisa, mas o sistema também não ajuda, né? O Zoom, ele ainda atrapalha um pouco, porque ele não capta muitas vezes o que nós tocamos e o que nós cantamos juntos no mesmo microfone. Nós vamos tentar aqui fazer aqui alguns hinos, né, para os irmãos. Não sei se vocês estão todos me ouvindo. Por favor, deem um joinha aí se estiverem ouvindo o que eu estou falando, tá? Por favor, ok? Muito bem. Nós vamos cantar alguns hinos aqui, apenas para animar um pouco aqui o nosso espírito, né? Para adorar aqui ao nosso Deus. Eu vou começar aqui com... Vou pedir que não abram nesse momento os microfones, tá? Por favor. E aí a gente não tem interferência. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou cantar o hino Recebi um Novo Coração do Pai. Me ajuda, por favor. Pode me ajudar. Pedir aqui a minha esposa que me auxilie aqui, nós vamos... Ver se fica melhor comigo. Vamos lá. Então vamos lá. Recebi um novo coração do Pai. Vamos ver se a gente consegue... Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, que abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo em verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado,
venerado, coração formado, coração que é inspirado como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo e abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo em verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Glórias, glórias ao nosso Deus. Vou cantar mais um hino. O teu santo nome, Deus amigo, por favor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei, e céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo com tudo que há
céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, e céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém? Amém? Não sei como que saiu o som aí para os irmãos. Pode ter falhado aí no transmissão. Mas é isso. Então, Deus abençoe a todos. Não sei se alguém tem mais algum louvor que gostaria de apresentar. Nós vamos ficar com esses dois louvores. Não sei se temos. Senão, nós vamos fazer a leitura do Shema. E aí a gente dá prosseguimento. Tá? Vou pedir que o Ricardo feche os microfones aí, pessoal. Tá? E aí nós faremos a leitura do Shema. Tá, ok? Vamos lá? Shema. Então, vamos lá. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. Amém. É interessante, irmãos, que esse Shema é a principal oração de Israel, né, do povo de Israel. E Jesus, quando foi confrontado sobre esse tema lá em Marcos, né, alguém perguntou para ele qual era o maior mandamento, e ele cita exatamente esse mandamento, né? E o Eterno é um, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Isso é a parte mais importante da Torá, a parte mais importante da Bíblia, que Deus é um só, né? Então, nesse momento, nós iremos dar prosseguimento aqui à nossa programação, e eu vou pedir que algum irmão, eu não sei quem foi escolhido, para fazer a oração. Não sei aí quem que foi escolhido. Pode ser o irmão João Pila, por favor. Você pode abrir o microfone do irmão João Pila, por favor? Ele vai dirigir a oração nesse momento. Vamos lá então, irmãos. Ó Santo Pai, Deus bendito e amoroso, aqui está um pequeno povo seu, Pai, reunidos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoe o pregador que vai trazer a sua mensagem e abre nossos corações, Senhor, para recebê-la e ser praticantes da sua palavra. E que essa palavra, Senhor, sirva para aumentar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Entregamos este culto em Tuas mãos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Filmando? Muito bem.
Muito bem. Então, nós vamos agradeço aí ao João pela oração. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos, amigos, aqueles que estão também nos acompanhando nesse momento pelo Facebook. Dizer que é um privilégio estar nesse momento junto com os irmãos. Nós queremos cumprimentar também nossos irmãos lá do Paraná, temos alguns irmãos conectados aqui conosco, né? E também lá do Rio Grande do Sul, né? Nós temos aí alguns irmãos também do Rio Grande do Sul. Temos alguns amigos e irmãos que estão trabalhando nesse momento, pessoal da área da saúde. O Tico, né, está conosco, eu não sei se ele está trabalhando ou se ele está em casa. Nós temos também a Cláudia, não sei se ela está trabalhando. Nós temos nossos irmãos aí da área da saúde, que nesse momento tão difícil de pandemia, essas pessoas têm daí exposto aí as suas vidas e sua saúde da sua família, e têm feito esse trabalho aí. Eu particularmente acho que eles são heróis, né? Eu diria isso, tá bom? Então quero nesse momento aí, em nome da igreja, em nome dos irmãos, apresentar aí a minha saudação a todos os profissionais da área da saúde, não só os nossos irmãos, que são nossos irmãos que congregam conosco, mas também todos os profissionais aí da área da saúde, não só o enfermeiro, não só o médico, mas também segurança que está ali, até a pessoa que está ali limpando o chão, a faxineira, todos aqueles que estão dedicados aí em trabalhar na área da saúde, eu deixo aí a minha saudação nesse momento, tá bom? Deus abençoe a todos. Nesse momento, nós vamos, não sei se tem algum outro recado, algum ancião aí, por favor. Se não, tem algum recado? Acho que não. Podemos prosseguir com a pregação. Nesse momento, então, nós vamos dar oportunidade para o irmão Ricardo, que irá trazer aí a mensagem. Bom, irmão Ricardo, nesse momento o senhor tem a palavra. Bom dia aos queridos irmãos novamente, né? Estão todos aí, eu consigo ver aqui a irmã Paula Alraio, Marinho, Marcos Miranda, Valdir, Bill, irmão William, Irã, irmã Cida, Cisquinho, irmã Madalena, irmão Nelson, e o Tico e a Cláudia, que estão invisíveis aí, a irmã Elna também, né? Nós vamos agora abrir a palavra de Deus para termos uma breve meditação. O texto que eu escolhi para nós refletirmos nessa manhã está em Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes em nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Muito bem. Esse é um texto clássico, né, do Evangelho, e ele traz ali, primeiro, a apresentação de Jesus e da forma como ele pregava, como ele ensinava, né? Aqui diz que Jesus ele percorria as cidades, né, e as aldeias,
ensinando, e estava caminhando para Jerusalém. Então Jesus ele não ficava parado num lugar só, né? Ele caminhava e ensinava. E nessas caminhadas ele tinha os seus seguidores, aquelas pessoas que sempre que sabiam que Jesus viria na sua região, a notícia se espalhava e eles iam e se aglomeravam, né, em torno de Jesus. Os seguidores de Jesus. Hoje os seguidores são virtuais, né? Quantos seguidores você tem no Instagram, no Facebook, né? A juventude vai atrás de seguidores e parece que quem tem mais seguidores são os melhores, né? Mas Jesus não tinha Instagram, não tinha Facebook, ele andava de um lado para o outro, as pessoas o seguiam porque amavam a palavra de vida que Jesus ensinava, né? E ali, sempre naquela multidão, tinha pessoas também que vinham para fazer perguntas capciosas para Jesus, para ver se conseguiam pegá-lo em alguma armadilha. E um homem fez uma pergunta para Jesus, uma pergunta bem intrigante, né? A pergunta era a seguinte: Senhor, são poucos os que vão se salvar? Ou são muitos? Quantos que vão se salvar? O mundo está cheio de gente, né? O mundo tem bilhões de pessoas. E se nós contarmos aquelas que já morreram, de gerações antigas, quantos bilhões não tem? E essa dúvida, ela realmente é intrigante, né? Quantas pessoas vão se salvar do nosso mundo? Será que são muitas ou será que são poucas, né? Jesus, quando recebia essas perguntas dos seus interlocutores, e muitos deles eram enviados por fariseus, por líderes religiosos da época, Jesus nem sempre respondia diretamente à pergunta. Ele não respondia. Às vezes ele contava uma parábola, né? Às vezes ele devolvia com uma outra pergunta, né? Então, Jesus ele era um mestre, ele era um sábio. Então, ele sabia como lidar com esse tipo de interlocução, com esse tipo de questionamento. E, nesse caso, Jesus não respondeu diretamente, são muitas ou são poucas, né? A gente, às vezes, tem essa dúvida também. Quantas pessoas vão se salvar? Será que são 1.000, 2.000, 1.000.000? Né? É uma coisa intrigante. E Jesus, ele muda o foco e mostra que a importância não está na quantidade de pessoas. E já logo de cara ele dá uma recomendação, um mandamento, que começa com um verbo se esforçar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha, aquele homem estava preocupado, o homem que fez a pergunta para Jesus, estava preocupado com os outros. Quantos vão se salvar? São muitos? São poucos? E Jesus tirou o foco dessa preocupação com os outros e colocou o foco na preocupação individual. Esforçai-vos, ou seja, você tem que se esforçar para que você esteja dentre os salvos e não ficar preocupado com o que vai acontecer com os outros. Esse é o primeiro ponto, né? A gente se preocupa muitas vezes com questões doutrinárias, né? Ah, são quantos? Ah, será que é isso? Qual a interpretação disso? Blá, blá, blá. E se Jesus estivesse entre nós aqui fisicamente, certamente ele seria bombardeado com uma série de perguntas. Todas aquelas dúvidas doutrinárias que a gente tem, aqueles assuntos polêmicos, a gente ia jogar em cima de Jesus, se ele estivesse aqui fisicamente ao nosso lado, né? Não é verdade? Agora, ele provavelmente não ia responder todas essas perguntas. Ele ia puxar o foco o quê? Para a sua vida, né? Ia falar o seguinte: olha, se esforce você, né, para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão o caminho e não conseguirão entrar. Então, esse foi o primeiro passo de Jesus, né? Mudar o foco da preocupação com os outros, com a preocupação com a sua vida, né? Esforçai-vos. Ele diz aqui que muitos procurariam entrar e não conseguiriam. Só que aí tem um segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos, que é até curioso, né? Ele é até curioso esse segundo ponto, porque alguns podem achar
que não iriam conseguir entrar por essa porta, e a porta está claro aqui, essa porta significa a passagem para a salvação, né? Quando o homem pergunta se muitos vão ser salvos ou não, e Jesus fala que muitos vão tentar entrar pela porta e não vão conseguir, é claro que Jesus está colocando essa porta como um símbolo da passagem para a salvação, né? Só que algumas pessoas falam assim, eles não vão conseguir entrar porque a porta é estreita, né? A porta é estreita, ela não é larga. Então ficam quem? Só quem é magrinho consegue passar, né? Numa porta estreita, não é verdade? Né? Os gordinhos já não conseguem. Então deixa eu ver aqui quem dos irmãos aqui, quem que não conseguiria passar? Bom, não vou entrar nesse mérito. Mas não é isso. A questão não é se a porta é estreita ou não. A resposta está no verso seguinte, que diz, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, do lado de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá, eu não sei de onde vocês são. Então, o problema aqui não é que a porta é estreita, ela é estreita também. Ela é estreita. Não é fácil entrar, ela é estreita. Mas o problema que vai impedir as pessoas de entrarem é o fato da porta estar fechada. Deu para captar isso aqui? Né? Isso é uma coisa que parece paradoxal, né? Que a princípio a gente acha que não vai entrar porque é estreita, mas não é. O fato de ser estreita não impede ninguém de entrar, porque quem se esforça consegue entrar na porta estreita, mesmo os mais gordinhos. O problema é que vai chegar um tempo em que a porta estará fechada. Né? E que lição que a gente tira quando fica sabendo que, num determinado tempo, a porta vai se fechar? A lição que a gente tira é que a oportunidade que aparece perante nós hoje tem que ser aproveitada hoje. Eu não posso adiar minha decisão de entrar pela porta estreita. Porque hoje ela é estreita, mas ela está aberta. Amanhã ela vai continuar sendo estreita, mas ela vai estar fechada. Esse é o grande ponto, né? Então, o que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é o seguinte: em primeiro lugar, a porta é estreita, ou seja, já mostra que é difícil, precisa de esforço. Não vou entrar na base do efeito manada. Conhece o efeito manada? O efeito manada é aquele quando um vai, outro vai e acaba todo mundo junto. Vai todo mundo e passa. A porta estreita não é assim. O efeito manada não funciona. Você não vai junto com a congregação toda, né? Não é aquele passaporte da alegria que todo mundo passa junto, não. É individual, cada um tem que ter o seu esforço individual. Esse é o primeiro ponto. O esforço, enquanto ela é estreita, está aberta. E o segundo ponto, uma hora ela vai fechar. Né? Então, as oportunidades, isso vale na vida espiritual, vale em vários sentidos da vida, porque a lição de Jesus, ela se aplica espiritualmente para a salvação, mas ela se aplica em vários setores da vida. Ela se aplica na questão financeira, na questão de estudo, na questão de constituição de família, na questão de oportunidade de negócio, em vários sentidos. Né? Pode ser difícil agora, é difícil, mas agora eu tenho oportunidade. É difícil, tenho oportunidade. Amanhã eu não vou ter oportunidade. Então é nem questão de ser difícil ou fácil, é questão de não ter oportunidade. Então a oportunidade deve ser aproveitada. Né? Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, as pessoas vão começar a bater. Interessante, né, que essas pessoas, quando a porta estava aberta, elas não queriam entrar, porque era difícil. E agora que está fechada, querem entrar. Né? Nós temos alguns exemplos na Bíblia, temos muitos exemplos da Bíblia que falam de porta também. Né? Um deles, muito conhecido, está em Mateus 25. Mateus 25. Deixa eu abrir aqui em Mateus 25, e os irmãos se lembram bem. Né? Se lembram bem da parábola das 10 virgens. Né? Quando as que não estavam ou não tinham levado óleo suficiente para suas lâmpadas, e aquela espera pelas bodas acabou fazendo com que o óleo acabasse,
né? O que aconteceu? Elas saíram para comprar no meio da madrugada, mas quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Mateus 25, 11. Mais tarde chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não conheço vocês. E é só essa experiência? Tem mais, né? Tem outras experiências aqui. Noé é uma experiência interessante, está lá em Gênesis. Nós estudamos Noé acho que na semana passada, não foi isso? No capítulo 6. No capítulo 6, não, é capítulo 7. No capítulo 7, versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea, de todos os seres viventes, como Deus tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Olha que interessante, né? Quando o Senhor fecha a porta, esse símbolo na palavra de Deus significa acabou o tempo de oportunidade, né? Então tem uma questão aqui de tempo, de relógio mesmo, né? Ou você aproveita agora, ou depois a porta se fecha. Quando a porta se fecha, não tem mais jeito, né? Indo um pouquinho mais para frente aqui no livro de Gênesis, a gente tem outra experiência aqui. Gênesis 19. É Ló, né? Ló. Gênesis 19, o verso é verso 10. Aqueles homens que eram anjos, né? Estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Que o anjo do Senhor, os anjos do Senhor, eles fecharam a porta. Esse fechamento de porta simbolicamente representa o quê? Representa o fim do período de graça, o fim da oportunidade para aquelas cidades, né, de Sodoma e Gomorra, né? No Apocalipse também nós temos uma referência à porta, né? Apocalipse 3, carta às igrejas, né? A igreja de Filadélfia, 3:8, diz assim: conheço tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Então, Deus ele põe diante de nós hoje uma porta aberta. O que é essa porta aberta? É uma oportunidade para nós sermos melhores, né? E não como esse homem que fez a pergunta relacionada aos outros. Muitos vão ser salvos, muitos vão se perder. Ele estava preocupado, é a religião que olha para os outros, né? É aquela religião que fica olhando, mas o outro faz isso, mas o outro publicou isso no Facebook, olha onde ele está andando, mas o outro irmão tem essa opinião, mas o outro irmão é isso. É a religião que olha para os outros. E Jesus, quando ele ensina a sua religião verdadeira, ele faz com que a gente tenha uma religião o quê? Que olhe para si mesmo. Examina-te, homem, a quem? Ao seu próximo? Não, né? Examina-te a si mesmo. Então, a minha religião tem que ser olhar para mim. E eu tenho que ser melhor amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. E hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Se ontem eu errei, não aproveitei as oportunidades, se ontem eu magoei meu irmão, se ontem eu falei palavras impuras, tive pensamentos impuros, transgredi a lei, hoje é o dia do quê? De fazer a parte difícil, entrar pela porta estreita, tentar corrigir aquilo que eu fiz ontem, né? Pedir perdão, me humilhar diante de Deus, fazer a coisa certa, né? Fazer a coisa certa em todo tempo, né? Não existe um tempo que não seja apropriado fazer a coisa certa, né? Estávamos aqui em Lucas, né? Só voltando aqui para Lucas 13, que a Bíblia foi... Só um minutinho, para terminarmos, né? Lucas 13. Né? E aqui fala que o pai de família que fechou a porta diz o seguinte: eu não te conheço, não sei de onde vocês são. Olha só, a pior coisa é a religião de fachada.
é aquela religião que você finge que está vivendo a religião e não está vivendo. Né? Porque no final Deus chega para essa pessoa e vai dizer assim, escuta, mas te conheço, não sei quem você é. Estou te vendo agora. Você nunca foi da minha família, você nunca me buscou, você nunca, né, se esforçou para cumprir aquilo que eu te recomendei, você nunca se esmerou, nunca procurou cumprir o plano que eu tive para a sua vida. Né? Então, esse é um discurso muito duro no fim da nossa carreira, ter que ouvir o nosso pai falando, eu não te conheço. Né? Esse é o pior discurso que alguém, que um cristão pode ter. Fala, não, mas eu fui na igreja, eu dei oferta, eu congregava, né, presencialmente, quando tinha Zoom, até participava do culto por Zoom, né? Fui líder na igreja, fui ancião, fui diácono, coordenei isso, coordenei aquilo. E o Senhor vai dizer assim, eu não te conheço, não sei. Isso é muito duro. A nossa salvação, ela se opera em cooperação. Eu e Deus, dia a dia. É uma casinha que a gente vai construindo para chegar no final e ser chamado por Deus, né? Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo, não é assim? Né? Então, meu desejo, a minha oração é que cada um de nós possamos nos esforçar, né, para sermos cristãos melhores, entrarmos agora pela porta estreita. Né? E se alguma coisa tem que ser melhorada em nossa vida, que não seja adiada para depois, porque o tempo é um elemento muito importante aqui. A porta que é difícil, que é estreita hoje, amanhã ela pode estar fechada. Né? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, as suas famílias, né? Para que possamos fazer a vontade de Deus hoje e sempre. Amém? Eu vou abrir aqui o microfone de todos. Amém. Pode fechar, Ricardinho, por favor. Pode fechar de todos, né? Tá bom. Ok, deixa eu fechar o meu aí. Muito agradecer ao Ricardo, agradecer a todos os irmãos. Nós vamos já para o encerramento, nós não vamos ter mais um hino. E aí o Ricardo pode encerrar com uma oração e depois os irmãos podem conversar. Parece que está no chat aí algumas questões, os irmãos estão querendo falar alguma coisa ainda sobre a lição. A lição foi muito boa, mas é isso aí, o tempo já acabou. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Ricardo, por favor, pode dirigir a última oração. Nós vamos tocar aquele hino final de despedida e aí está encerrado. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de, mais uma vez, nos reunirmos com os nossos queridos irmãos nessa manhã de sábado, adorarmos o teu nome, aprendemos um pouco mais de ti e temos aqui, direto da sua palavra, recomendações, ensinos valiosos que o seu Filho proferiu quando ministrou nessa terra, Senhor. Que possamos nos esforçar e que essa força venha de Ti, venha do Seu Santo Espírito, para entrarmos pela porta estreita, aproveitando todas as oportunidades e fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós iremos encerrar aqui a nossa transmissão e vamos cantar o nosso hino de despedida. Água da vida.
quero me despedir dos nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, dizer que é um grande privilégio estar sempre com os irmãos, e Deus abençoe a todos e até a próxima, amanhã, às 19 horas, tá bom? Deus abençoe a todos. Fazer a bênção final.